irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 14, de 22 a 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguisse à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto eles despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. À noite chegou Jesus e continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus viu os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andaram sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Enquanto Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, perguntou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pusessem a menos a tocar a barra de suas vestes. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, que o Evangelho de hoje, de Mateus 14, de 22 a 36, o Senhor ele veio nos falar sobre a nossa fé, que muitas vezes a gente deposita no Senhor, mas não é aquela fé expectante, aquela fé viva, aquela fé pungente. Acreditamos, mas quando vem os problemas, a dificuldade, a gente tende a esmorecer, a cair. E aqui o Senhor, a palavra fala sobre o que Jesus naquele momento estava vivendo com os discípulos. Jesus estando naquele lugar, já tinha alimentado o povo. Veja a preocupação que Jesus tem para com o povo. Aí mandou que os discípulos continuassem a caminhada e ele ia ficar ali para se despedir do povo, com certeza ali, um tempo ali falando com todos, se preocupando com todos, com as crianças, com os velhos, com os adultos, com as mulheres, com todos. O Senhor está ali, se preocupou. A palavra fala que ele mandou que os discípulos fossem e que ele ia se despedir do povo. E em determinado momento, quando ele se deu por si, o horário já estava avançado e ele foi caminhando sobre as águas e vendo também que os discípulos estavam necessitando da sua ajuda. E aí ele foi até lá, para encontrar com os discípulos. E ao encontrar com os discípulos, viu aquela situação, o mar agitado e o povo desesperado. Jesus manda que Pedro vá até o seu encontro, porque Pedro achava que poderia fazer o mesmo, que Jesus estava andando sobre as águas. Então Jesus mandou que ele fosse, mas no caminho veio a demonstração de sua pouca fé, como o próprio Jesus falou. Você não acreditou, não veio, mas não acreditou.
depositou em mim a sua esperança e não acreditou. E aí ele afunda. E Jesus fala: homem de pouca fé. Então Jesus se preocupa conosco, ele nos encaminha, ele nos leva para o caminho correto, mas nós temos que acreditar nesse nosso Deus. Como no finalzinho aqui já vai falar, né? Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar encontraram Jesus e espalharam a notícia que ele estava lá, né? Então levaram até ele todos os doentes. Pediam que pusesse as mãos, né? Ao menos colocasse a mão e tocar na barra de suas vestes. Então Jesus sempre se preocupando. Ao chegar do outro lado, no lado que ele estava, alimentou o povo. No outro lado, ele foi e curou. Então, nosso Deus está sempre solícito e disposto a nos ajudar. Basta que nós tenhamos fé. A fé que remove montanha, que acalma o mar, que abre o mar, que faz de tudo por nós. Que Deus possa estar contigo, em nome de Jesus. Amém.